Glória a Deus, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Que privilégio para nós, queridos, estarmos aqui neste culto online, de uma forma diferente hoje, porque eu estou aqui no encontro sobrenatural e então este culto vai ser um pouquinho diferente dos outros, mas vamos louvar e adorar a Deus em nome de Jesus. Eu quero saudar a todos que estão chegando com a doce paz do Senhor Jesus. Hoje nós teremos aqui a participação da profeta Ângela, que estará fazendo abertura para nós. Deixei ela com liberdade para abrir com um tempo um pouquinho maior este nosso culto. Logo após a abertura, nós vamos aos louvores, adorar a Deus e depois passaremos então para a palavra de Deus. Louvado seja Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Uma boa noite a todos, primeiramente, e que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos então à abertura da palavra e aqui está a profeta Ângela. Que Deus abençoe a todos. Boa noite a todos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu glorifico a Deus por cada irmão, por cada irmã que está no nosso culto online esta noite. E aqueles que ainda estão para entrar, Deus abençoe as suas vidas, amém? Eu trouxe uma palavra para compartilhar com os irmãos, que ela se encontra em Gálatas 6, do 1 ao 2. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com o espírito de mansidão, olhando para ti mesmo, para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Amém? A palavra do Senhor, ela nos ensina que nós devemos levar a carga uns dos outros. Mas será que todos nós estamos dispostos a cumprir a lei de Cristo? A lei de Cristo, ela é muito mais do que apenas declarar bênçãos sobre a vida do irmão. Declarar palavras de vitória, de esperança, dizendo que Jesus vai te curar, Jesus vai transformar a tua vida, Jesus vai trazer mudança, Jesus vai fazer o milagre acontecer. Nós todos aqui na terra somos soldados de Cristo e a gente pode ver em muitos documentários e muitos filmes o que é o papel de um soldado. Em um campo de batalha, quando um soldado é atingido, o seu companheiro lança sobre as costas e ele continua andando, mesmo que isso custe a sua própria vida, mesmo que isso o impeça de prosseguir, mesmo que o seu percurso demore o dobro para ser percorrido, mas ele não permite que o seu companheiro permaneça lá na lama, lá caído. Ele não permite que o seu companheiro fique para trás. Será que todos nós estamos dispostos a colocar o nosso irmão nos ombros, a estender a nossa mão para o irmão? Será que todos nós estamos dispostos a nos colocar na brecha pelo irmão? Será que todos nós estamos dispostos a ir atrás das ovelhas que se perderam? Será que todos nós estamos dispostos a tirar o nosso momento, algum momento que a gente tem com Deus, que é dos nossos particulares, dos nossos projetos, dos nossos sonhos, dos nossos objetivos, e colocar esse tempo, a presença do nosso irmão que está passando por uma dificuldade, orar por ele, chorar por ele, colocar sobre o nosso coração o que o irmão está passando, clamar pela vida do irmão. Será que todos nós estamos dispostos a cumprir a lei que Cristo nos ensinou? Será que todos nós estamos dispostos a caminhar no deserto por pessoas que talvez você não conheça, por pessoas que talvez você viu uma ou duas vezes, por pessoas que talvez muitas vezes te magoaram,
por pessoas que talvez, muitas vezes, dirigiram palavras sobre a sua vida. Será que todos nós estamos dispostos a orar por aquelas almas cativas que estão lá no mundo? Orar por aquelas pessoas que passam na frente da nossa casa, no nosso emprego, na frente da igreja? Quantas pessoas passam na frente e a gente apenas ora? Será que a gente está dispostos a tirar o nosso tempo com Deus e colocar essas almas na presença dele? Que essa palavra venha para que a gente reflita no nosso interior, a aprender, a que o Senhor nos ensine a orar pelo irmão, a nos colocar na brecha, fazer com que o Senhor alcance essas almas que se perderam, fazer com que o Senhor busque as almas cativas. Muitas pessoas, elas estão cativas, muitas pessoas, elas não conseguem vir até a igreja, não porque elas não querem, mas elas estão presas no vício, elas estão presas na prostituição, elas estão presas dentro de casa porque não tem forças para sair de uma depressão. Que o Senhor venha colocar sobre a nossa vida essa noite o amor sobre as almas, o amor sobre o nosso próximo, o amor sobre aquele irmão que a gente não tem contato, mas que o Senhor deseja que a gente ore por ele, mas que o Senhor deseja que nós aprendemos a estender a nossa mão, a nossa oração. O Senhor nos ensine a buscar o próximo, o Senhor nos ensine a orar por eles. Que essa noite o Senhor venha sobre as nossas vidas. Amém? Eu te convido a orar comigo nessa noite, a fechar os seus olhos, buscar a presença do Senhor, começar a clamar a Deus, para que Ele possa estar presente em nossa vida todos os momentos, para que Ele venha sobre este culto essa noite, Xarabacere Cantarabarai, trazendo milagres, trazendo curas, trazendo libertações. Que o Senhor venha, Pai querido, Xarabacere Cantarabarai, transformando as almas, transformando, Senhor, as vidas que estão cativas, Senhor, Xarabacere Cantarabarai. Prepara, Senhor, os nossos corações para receber a Tua palavra que será pregada essa noite. Prepara, Senhor, o nosso interior, Xarabarai, Suricantarabarai. Libera sobre a nossa vida, Deus. Oh, Xarabacere Cantarabarai, as Tuas bênçãos, Senhor. Derrama sobre as nossas vidas, Senhor, do Teu ensinamento, da Tua revelação, do Teu discernimento. Derrama sobre as nossas vidas, Senhor, Xarabarai, Suricantarabachere, Senhor, do Teu amor. Que nós podemos aprender a amar o próximo, a estender a mão, Xarabarai, Cantarabachere, Suricantarbarai. Nos leva, Senhor, Xarabarai, uma intimidade ainda maior contigo. Nos leva, Senhor, a compreendermos, Senhor, o que o Senhor espera de nós, a nos dirigirmos conforme o Teu querer. Prepara a nossa vida, Pai. Nesse momento eu quero repreender, Senhor, todo o intuito do maligno, toda oração contrária, Senhor, tudo que se levanta, Senhor, contra esse culto, Senhor, contra a vida dos meus irmãos. Eu repreendo nesse momento, Jesus. Derrama, Senhor, do Teu poder e da Tua unção, Pai querido. Derrama do Teu ensinamento sobre as nossas vidas, Senhor. Eu te entrego todas as coisas, Senhor, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, irmãos, igreja, amado Senhor. Vamos aproveitar essa oportunidade, vamos adorar juntos ao Senhor. Que Deus abençoe a todos. Deus está aqui, aleluia, tão certo com o ar que eu respiro. Tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir.
aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro. Diga tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo, mas apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também, mas esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti, tu és tremendo. Oh, Deus está, diga aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Diga, tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo, mas apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também, mas esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti, tu és tremendo, eu te louvarei, Senhor, de todo o coração, diga, de todo o meu coração, eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração, na presença dos deuses a ti cantarei louvores. Na presença dos deuses, diga, na presença dos deuses a ti cantarei louvores. Deus abençoe a todos. Nós vamos pedir, cantar, louvar o Senhor, dizendo: Deus, fala comigo. Feche os teus olhos neste momento, se conecte no Senhor e peça para Ele, você, Deus, fala comigo. Diz para Ele assim: Deus, fala comigo através do vento. Deus, fala comigo através do
Eu sei que Deus fala comigo. Deus fala comigo através do vento. Deus fala comigo através do meu pensamento. Deus fala. Vira para ele. Eu sei, Deus vai falar. Bota o dedo. Consigo. Deus está falando conosco já nesse momento. Glória a Deus. Senhor, nós entregamos esse lugar a Ti. Esse lugar aqui, Senhor, é para a Tua glória. Esse lugar aqui, Senhor Deus, é para a Tua honra. Preparamos tudo, Senhor. Até com pessoas de fora, Senhor, ajudaram isso que está aqui acontecendo. Irmãos de outros lugares que contribuíram, Senhor, com a Ti, para que se pintasse esse local. Obrigado, Senhor. Fala para o Senhor assim, Senhor, muito obrigado. Deus, assim, esse lugar aqui, Senhor, é para a Tua glória, porque só Tu, Senhor, é digno de glória, só Tu, Senhor, é digno de louvor, só Tu, Senhor, é digno de todo poder, e nós adoramos a Ti, Senhor. Nós vamos sair um pouquinho do script original aqui, dizendo lá na Tua boca, que diz assim do Senhor, ó. Divino,
louvores para ti, Senhor. Sim, meu Pai, em nome de Jesus. Maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há outro, grande és tu. Maravilhas fazes tu. Glórias a Deus. Como é bom, queridos, estarmos na presença do Senhor, podendo adorá-lo, ouvir os seus conselhos. E hoje estamos aqui de dentro de um hotel fazendo o culto online. Louvado seja o nome do Senhor. Você aí, eu aqui, mas num só espírito, num só ambiente espiritual. E eu creio que vocês também serão tocados por esta atmosfera deste ambiente em que nós nos encontramos aqui. Deus seja louvado e glorificado. Amados, vamos abrir as nossas Bíblias em nome de Jesus, lá no Evangelho segundo São Lucas, capítulo 4. Vamos procurar lá aquilo que Deus quer falar conosco, em nome de Jesus. E nós vamos meditar então nesta palavra, amém? Vamos lá, Evangelho segundo São Lucas, capítulo de número 4. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Versículo 40 e 41 diz assim: Ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de diferentes moléstias lhe os traziam, e ele os curava, impondo as mãos sobre cada um. Também de muitos saíam demônios, gritando e dizendo: Tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia para que não falassem, pois sabiam ser ele o Cristo. Que coisa maravilhosa! O poder de Jesus. O poder de Jesus é tão extraordinário, queridos, que as moléstias, as enfermidades, elas não resistem ao poder do Filho de Deus. As moléstias, na verdade, fogem. Os demônios aqui, a Bíblia diz que eles saíam gritando. Imagina só esta cena. Os demônios gritavam e diziam: Tu és o Filho de Deus. Tu és o Filho de Deus. Jesus os repreendia, logicamente, porque os demônios sabiam quem ele era. Os demônios o obedeciam porque sabiam quem Jesus era. Agora, é interessante que muitas pessoas dizem ter fé, dizem crer em Deus. E aqui, então, neste episódio, nós podemos ver uma coisa: os próprios demônios sabiam que Jesus era o Filho de Deus. Conheciam quem era aquele que estava curando os doentes e expulsando eles da vida das pessoas. Mas estes demônios, eles estão sujeitos ao inferno. E isso nos leva, então, logicamente, a pensar em alguma coisa. Nem todo que conhece o Senhor vai ir para o céu. Como assim? Jesus diz, e eu quero refletir com você aqui, lá no Evangelho segundo São Mateus, aqui no capítulo 7, o Senhor Jesus, ele fala a respeito de algumas pessoas que também iriam dizer algumas coisas para ele. E aqui no versículo 21 diz assim: Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci.
apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Meus irmãos, muitos aqui vão dizer que conheciam Jesus, mas Jesus disse: olha, eu não conheço vocês. Interessante, né? Como assim? Como assim Jesus não os conhecia? Como assim Jesus falou para eles: nunca vos conheci? Porque isso aqui está dito num sentido. Jesus, não é que Jesus não sabia da existência deles. Jesus sabia. Jesus é Deus. Mas Jesus não os conhecia. E não os conhecia como? Não os conhecia como discípulos. Eles faziam coisas em nome de Jesus. Eles expulsavam demônios em nome de Jesus. Eles curavam enfermos em nome de Jesus. Eles profetizavam em nome de Jesus, mas Jesus deixa claro aqui, sem sombra de dúvidas, que Jesus não os conhecia como discípulos. Assim como os demônios sabiam quem Jesus era, mas Jesus não os conhecia como alguém que podia dar testemunho. É nesse sentido. Jesus não queria aceitar aquele testemunho de demônios. Mas isso aqui também nos mostra a veracidade da palavra, quando a palavra de Deus diz que todo joelho se dobrará no céu, na terra e embaixo da terra. Está falando de todo joelho há de se dobrar diante do Senhor e reconhecer que o Senhor Jesus Cristo é Senhor. Então, amados, aqui neste episódio onde nós olhamos estes demônios que saíram gritando e dizendo: tu és o Filho de Deus. Esses demônios aqui, eles foram expulsos. Não adiantava dizer: tu és o Filho de Deus. Você já parou para pensar por que eles estavam dizendo: tu és o Filho de Deus? Parece até um escárnio. Parece até um escárnio porque Jesus, lá em João capítulo 1, versículo 12, diz: a todos quantos o receberam, a todos quantos o receberam e nele creram, a estes deu o poder de se tornarem filhos de Deus. A palavra de Deus também diz o seguinte: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Qual era o propósito desses demônios em saírem gritando e dizendo: tu és o Filho de Deus? Por que isso? Parece ser um escárnio, porque parece que eles estavam escarnecendo daqueles que chamam Jesus de Senhor, chamam Jesus de Filho de Deus. Então aqui nós vemos a malignidade dos demônios, a malignidade desses seres maus. Eles até o fim continuam sendo maus. E nós não podemos nos enganar. Sabe, queridos, eles saíram gritando: tu és o Filho de Deus. Mas havia uma mulher que seguia os apóstolos. E essa mulher, ela dizia o seguinte: olha, estes homens, eles são servos do Deus Altíssimo. Ouçam eles. Qual era o propósito daquela mulher que saía aí atrás? A Bíblia diz que por vários dias ela estava atrás dos apóstolos falando isso: olha, escutem estes homens, eles são servos do Deus Altíssimo. E Paulo, quando discerniu que aquilo ali não era algo bom, porque não é que ela não estivesse falando a verdade em si. Até vou colocar melhor. Queridos, escute só. A Bíblia diz que não há verdade no demônio. Jesus disse que o diabo é o pai da mentira. E nele não há verdade, porque ele desde o princípio mentiu. Então, naquelas palavras daquela mulher tinha um engano. As palavras dela estavam sendo produzidas pela boca do engano. Era o espírito de adivinhação
querendo ser aceito. Então, não importava que aquilo ali tivesse algo que parecesse ser verdade, a raiz, a essência daquilo que estava falando não era de Deus, porque era um espírito de adivinhação. E Paulo repreendeu aquele espírito de adivinhação e aquela mulher então parou de poder adivinhar. Veja só, não basta alguém falar algo que pareça ser correto para você. Olha que coisa profunda isso. Não basta alguém falar algo que tenha aparência de verdade. Porque o canal por onde vem esta palavra também tem que ser verdadeiro. Este é o problema. E aqui nós começamos então a aprender uma diferença entre o falso e o verdadeiro, entre o que é de Deus e o que não é de Deus. Eram os demônios que estavam dizendo. Os demônios fazem parte do mal. Eles saíram gritando e dizendo para Jesus: tu és o Filho de Deus. Olha que coisa terrível isso, que coisa maligna. Eles estavam querendo alguma coisa ali. Amados do Senhor, quando você escutar alguém, não basta você discernir se aquilo é certo ou se é errado, porque você precisa ver também a essência. Quem está falando aquilo? Quem está falando estas coisas? Por isso que a Bíblia diz, Paulo fala para Timóteo, e ele diz para Timóteo o seguinte: Timóteo, lembra de uma coisa, lembra-te o que tu tens aprendido, mas não esqueça de quem tu tens aprendido. Ou seja, não era importante apenas aquilo que ele havia aprendido, mas também mais importante é de quem ele havia aprendido. Isso aqui é importante, porque os demônios saíram gritando que Jesus é o Filho de Deus. É lógico, queridos. E isso aqui eu quero chegar num ponto com você. Eu conheci um homem. Este homem, ele fumava. E eu disse para ele, olha, você precisa parar com isso está fazendo mal para você. O cigarro não tem nada de bom para te dar. Na verdade, nós sabemos que até cientificamente o cigarro, ele destrói a saúde da pessoa. E a Bíblia diz que nós não devemos destruir o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. Aquele homem não me deu ouvido. Mas foi interessante que aquele homem teve um problema de coração e ele baixou ao hospital e teve de fazer um cateterismo. Por quê? Porque uma veia do seu coração estava entupida. Quase morreu. O médico, logo depois que ele saiu lá daquele risco de vida, saiu da UTI, saiu de todos os procedimentos, o médico chegou para ele e disse para ele assim: você quer viver mais um pouco? E aquele homem disse: sim, eu quero viver mais um pouco. E aí o médico disse para ele: você tem que parar de fumar. Queridos, eu faço uma pergunta: será que esse homem colocou cigarro na boca de novo? Não. Só que é interessante, quando eu estava dando um conselho de Deus para a vida dele, não aceitou. Mas ele aceitou o conselho de um médico que nem sei se era de Deus ou o médico em si. O conselho era bom, mas o médico talvez nem estivesse ligado com Deus. E eu vejo o seguinte, meus amados, isso é um exemplo de que muitas vezes as pessoas, elas não querem dar ouvidos quando Deus fala, mas às vezes elas dão ouvido quando o ímpio fala, ou quando o diabo fala. Eu já vi, por exemplo, queridos, pessoas na igreja, e quando vão lá, pessoas que se endemoniam, e aí elas, o demônio falando ali, e dizendo: olha, eu não posso tocar nesse, porque eu não consigo tocar nas finanças dele, porque ele é liberal, ele oferta, ele devolve o dízimo.
E eu fiquei pensando, e aí muita gente começa a ofertar e devolver dízimo. E eu fico indignado com isso, por quê? Porque quando o diabo fala, eles ouvem. Quando Deus fala, eles não querem ouvir. E notem, você já parou para prestar atenção que às vezes as pessoas elas dão mais ouvidos aos ímpios do que a Deus? Elas dão mais ouvido às coisas do diabo do que às coisas de Deus? Eu fico indignado com isso. Eu nem gosto de usar esse tipo de comparação, porque, sabe, uma vez até eu usei essa comparação, eu disse, olha aí, ó, vocês estão vendo? Olha o que o diabo está falando. Não dá para chamar atenção para o diabo, porque ele é um mentiroso. Mas naquele momento ali, eu peguei aquele fato ali, se vocês estão vendo isso, depois eu me dei conta, eu fiquei indignado, e a gente tem até que se arrepender de falar um negócio desse, porque como é que você vai criar temor no coração das pessoas por aquilo que é falado pela boca de um endemoniado? É o diabo falando, e não vai dar atenção àquilo que Deus fala aqui na sua palavra. Não, queridos, é triste de se dizer. Você viu Jesus? Curava as pessoas, as enfermidades saíam, os demônios, eles corriam de Jesus e saíam gritando, tu és o Filho de Deus. Ora, por isso que Jesus disse, olha, fique calado, calem a boca de vocês. Eu não aceito o testemunho de vocês. Jesus disse, eu não aceito. Olha só, imagina isso. Os demônios querendo dar testemunho ali, está repreendido. E aí você se pergunta, por que Jesus mandou eles se calarem, ficarem quietos? A Bíblia diz que ao ímpio, ele não deve levar aqui na sua boca os mandamentos de Deus. O ímpio não deve levar. Por isso, queridos, tem muita gente enganada. Época de política, tem um monte de político aí, né? Eu não quero falar de política aqui, pelo amor de Deus, mas olha só o engano. Tem um monte de político que cita textos bíblicos. Na época de eleições, tem políticos que parece que viram anjos. Por quê? Porque é época de política, eles falam, né? Oh, meu irmão, né? Minha irmã. Mas na verdade, você sabe quem eles são. Você sabe quem está por trás daquelas palavras suaves. E nós não caímos mais nestes enganos. Então, esse episódio aqui tão simples, nos mostra tanta coisa, nos revela tanta coisa, nos ensina. E eu queria dizer para você uma coisa, preste atenção, a palavra de Deus hoje para as nossas vidas é uma. Você tem que aprender, você tem que lembrar, lembre-se o que você aprendeu e de quem você aprendeu. Guarde no teu coração esta palavra. A palavra de Deus nos ensina a provar os espíritos. Eu fico pensando ali, eu fico imaginando, e Jesus, queridos, Jesus é perfeito. Jesus mandou os demônios se calarem porque ele estava dizendo, tu és o Filho de Deus, tu és o Filho de Deus. E olha só, não sei se você parou para pensar nisso. Jesus repreendeu aqueles demônios porque, meus irmãos, se tivesse pessoas ali pela volta, olhando daqui e dali, e elas, de repente, aquelas pessoas, elas iriam dizer, olha só, os demônios estão dizendo que ele é o Filho de Deus, ele é o Filho de Deus, ele é o Filho de Deus, os demônios falaram. Que coisa feia isso. Que coisa feia. As pessoas iam crer pela boca do demônio. Você parou para pensar isso? É feio, né? Os demônios têm que reconhecer sim, porque ele é Deus, o Senhor é Deus. Mas Jesus mandou se calar porque Jesus não precisa do testemunho dos demônios para que as pessoas acreditem nele. Deus não precisa daquilo que o diabo fala para as pessoas acreditarem nele, até porque a liberdade de escolha, o livre-arbítrio é dado a todas as pessoas. Você aceita se você quiser,
você crê se você abrir seu coração. A fé não é propriedade de todos. E aqui nós aprendemos muito nessa noite. Nós estamos aprendendo, não basta ouvir alguém falando as coisas de Deus. É preciso que você olhe quem está falando. Sabe por quê? Porque o diabo falou a palavra de Deus. Mas ele falou a palavra de Deus de forma distorcida. Às vezes, queridos, os demônios falam algo para tentar atrair a atenção das pessoas para eles. Eles falam algo que parece ter uma aparência de que ele está querendo fazer uma coisa boa, mas no final ele vai colocar as mentiras dele ali. O diabo citou para Jesus a palavra distorcida. Ele citou o Salmo 91 de forma distorcida. Então, nunca acredite nas coisas que os demônios falam. Por isso eu quero aqui dar um conselho para você. Cuidado você, meu irmão, minha irmã. Cuidado você que está aqui assistindo esse culto online. Cuidado você com pessoas que vêm aí com uma fala mansa e às vezes estão introduzindo erros e heresias na sua vida. Hoje, meus irmãos, essa nova era, ela tem tanto engano, tem tantos espíritos malignos, tem tantas pessoas cristãs que estão dentro da sua casa com objetos da nova era, estão lá dentro. Objetos da nova era dentro de casa, você acredita isso? É triste, né? Mas infelizmente tem muitas pessoas que estão assim, estão com objetos da nova era dentro da sua casa e não sabem que aquilo não agrada a Deus e pelo contrário, são objetos consagrados aos demônios. E aquilo ali às vezes entrou pela mão de um crente descuidado, um crente mal passado, como a gente diz, não é bem crente, né? É um crente não bem convertido. E que Deus nos livre desses erros aí, viu? Em nome de Jesus, que Deus nos livre desses erros terríveis. Vamos orar, vamos falar com Deus. Eu vou colocar aqui o número da conta corrente para quem quiser. Se você quiser fazer uma oferta, nós estamos no culto online. Eu deixo para você, eu vou colocar hoje na tela aqui o número da conta corrente para você que queira estar colaborando, semeando, devolvendo dízimos em nome de Jesus, tá bom? Vamos falar com Deus em nome de Jesus. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esse dia, por este momento em que nós nos encontramos aqui na Tua presença. Eu coloco, meu Deus querido, a vida de cada irmão, de cada irmã que está aqui conosco, ligado, neste momento, nesse culto online. E nesse momento, Pai querido, eu uso a autoridade que o Senhor me concede como ministro do Evangelho e repreendo todo o espírito de engano. Peço, Deus querido, que o Senhor quebre o poder do engano na vida do meu irmão, na vida da minha irmã. Nesse momento, Pai querido, eu repreendo todas as enfermidades. Eu estou vendo aqui alguns que estão com enfermidade no coração, angústia, taquicardia. Eu repreendo, Pai querido, toda a insuficiência cardiorrespiratória. Repreendo toda a pressão alta, repreendo em nome de Jesus todo espírito de AVC, de infarto. Repreendo nesse momento os espíritos de câncer. Eu declaro quebrado e cancelado, eu repreendo as dores de cabeça. Eu repreendo as opressões das trevas. Repreendo também, neste momento, todo tipo de depressão, de espírito de pânico em nome de Jesus. Pai querido, eu manieto e amarro todos os principados, potestades, tronos, dominadores das trevas e declaro quebrado e cancelado todo o mal em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, abençoa o teu povo, abençoa as famílias que estão aqui neste momento. Meu Deus e meu Pai, põe a tua mão, libera o teu favor,
libera a tua unção, libera, meu Deus querido, em nome de Jesus, o poder do Senhor sobre cada vida que está aqui. Eu oro, meu Deus querido, por estabilidade financeira durante todo este ano de 2020. Eu peço, Deus, pela liberação dos dons espirituais, pela ativação deles, pela liberação dos dons ministeriais, pela ativação deles, em nome de Jesus. E repreendo o mal, repreendo toda a opressão, repreendo toda a magia, bruxaria, feitiçaria, todo encantamento. Eu repreendo todo o combate das trevas. Eu declaro quebrado e cancelado nesta hora todo o poder de Satanás contra a vida dos irmãos. Eu repreendo agora os espíritos de acidente por ar, mar e terra, repreendo acidentes nas ruas, nas estradas, repreendo acidentes domésticos e de trabalho, repreendo também assaltos, roubos, furtos, arrombamentos, balas perdidas, em o nome de Jesus. Eu ordeno agora, mal, pega tudo que é seu e sai, em nome de Jesus, fora, em nome de Jesus, bata em retirada. É uma ordem que te dou, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Louvado seja o santo e poderoso nome de Jesus. Queridos irmãos, eu desejo a todos uma ótima noite. Em nome de Jesus, vamos tentar estar juntos novamente às 23 horas. Não posso garantir que conseguiremos fazer isso, mas eu gostaria de pedir para você, se eu não conseguir entrar, eu não estou dizendo que eu não vá, eu estou dizendo se por acaso eu não conseguir entrar às 23 horas para a gente orar, eu pediria que você orasse na sua casa. A concentração de fé, ela permanece, ela não está restrita a um ambiente apenas aqui, onde eu faço o papel de facilitador para você e oramos todos juntos. Nós podemos orar uns pelos outros, pelas nossas famílias, pela igreja do Senhor, em nome de Jesus. Tá bom? Que Deus abençoe a vida de todos. Se por acaso eu não conseguir entrar às 23 horas, amanhã, às 6 horas da madrugada, estaremos juntos, querendo Deus. Tá bom? Fique na paz de Cristo e até mais, em nome de Jesus. Amamos a